1945, 6 de agosto. Pela primeira vez na história, uma arma nuclear seria utilizada contra outros seres humanos. Assista hoje, no As Histórias das Guerras, o bombardeio atômico de Hiroshima. Eu sou o André Gobo e sejam todos bem-vindos ao canal. Após pouco mais de 3 anos de guerra entre Japão e Estados Unidos, os americanos já haviam isolado o Japão. A marinha japonesa, outrora a mais poderosa do Oceano Pacífico, praticamente não existia mais. Os japoneses já haviam perdido a ligação com quase todos os territórios que ocupavam. Sim, o Japão ainda possuía territórios por toda a Ásia, vastas áreas, ricas em recursos como minérios e petróleo, mas que não conseguiam enviar ao Japão, pois nenhuma rota marítima era segura ou funcional. Ainda assim, o Japão resistia, e quanto mais os americanos se aproximavam das ilhas principais, mais difíceis eram as batalhas e maiores eram as perdas americanas. Mesmo que proporcionalmente as baixas japonesas fossem maiores que as americanas, às vezes chegando a 10 japoneses para cada americano morto, o Japão claramente não dava sinais de que se renderia. Ao contrário, parecia cada vez mais que os asiáticos lutariam até o último homem. Os americanos começaram a estimar que poderiam ter de 1 a 3 milhões de baixas entre mortos e feridos quando a luta começasse a ocorrer realmente nas principais ilhas do Japão. Então ficou pronta a arma mais destrutiva já criada pelo homem, a bomba atômica. A primeira delas, feita com urânio enriquecido. Havia ficado pronta tarde demais para ser usada contra Hitler na Europa, apesar de que dificilmente seria utilizada contra os europeus, visto que o público americano nutria alguma simpatia e respeito pelos alemães, coisa que não faziam em relação aos japoneses, tão diferentes deles tanto em aparência quanto em costumes. Com a bomba pronta, os americanos pensaram em usar como ameaça, mostrar imagens dos testes aos japoneses para incentivá-los a se render, mas ponderaram que pareceria coisa de cinema. Além disso, jogá-la sobre uma cidade seria bom para avaliar se ela realmente teria a capacidade de destruição que eles imaginavam, além de, é claro, servir para colocar medo nos soviéticos. No dia 5 de agosto, na ilha de Tinian, a bomba foi preparada, a quase 2.500 quilômetros de distância de Hiroshima. Era um artefato de aproximadamente 4,5 toneladas, com 3 metros de comprimento, chamada Little Boy. Foi colocada em um bombardeio B-29, um avião conhecido por muitos acidentes ao decolar. Por isso, a bomba só foi ativada quando o avião já estava em voo. Hiroshima era uma importante cidade militar japonesa, com quase 15% de toda a força de trabalho sendo composta ou dedicada ao esforço de guerra do país. Mesmo assim, a cidade sofrera até então poucos ataques aéreos. Antes da chegada do Enola Gay, o B-29 que levava a bomba atômica e seus 12 tripulantes a Hiroshima, aviões meteorológicos americanos já haviam sobrevoado a região para saber se o tempo estava claro. Às 8h15 da manhã, jogou a bomba sobre a ponte Aioi, programada para explodir quando estivesse a 580 metros de altura. Nenhum avião de caça japonês decolou para abatê-lo, nenhum cidadão se escondeu e nenhum alarme tocou. Era apenas um avião. Nada que causasse medo exagerado. Em instantes, o cogumelo atômico se alastrou sobre mais de 5 quilômetros na área da cidade e se ergueu a 16 quilômetros de altura. Os 63 quilos de urânio criaram uma bola de fogo mais quente que a superfície do Sol e lançaram uma onda de choque a mais de 1.100 km por hora, que destruiu mais de 60 mil edifícios em apenas 10 segundos. 70 mil pessoas morreram na hora, enquanto outras 70 mil morreram nos dias seguintes. Acredita-se que num raio de 250 metros da explosão, ninguém tenha sobrevivido. E entre os 250 e os 800 metros da explosão, acredita-se que a maior parte morreu por queimaduras graves. Menos de um mês depois, um Japão perplexo se rendeu quase incondicionalmente aos americanos. As duas únicas exigências japonesas foram a manutenção do imperador no poder e a não acusação de que ele fora responsável por qualquer crime de guerra. Os americanos aceitaram. Ainda hoje, há muito questionamento sobre a real necessidade do uso da bomba atômica. De um lado, inimigos dos Estados Unidos classificam o ato como um crime de guerra, enquanto os americanos justificam que era uma guerra
e eles utilizaram a arma para poupar a vida de soldados americanos. Mas curiosamente, no Japão não há maiores debates e acusações. Segundo a cultura japonesa, é aceitável que o lado mais forte use toda a força que possui para cessar uma ameaça, sendo que eles mesmos, os japoneses, no período pós-Segunda Guerra Mundial, assumiram a postura de autorresponsabilização pela guerra, aceitando a visão do bombardeio atômico como uma mera consequência das próprias ações japonesas. Então é isso, pessoal. E se gostam de vídeos com esse tipo de tema, deixe a sua curtida, se inscrevam no canal e assinem o sininho. Assim, ajudarão muito ao canal e serão avisados sempre que houver conteúdo novo. Nos vemos nos próximos vídeos.